Pessoal, boa noite. Tudo bem? Então, espero que todos estejam tranquilos, né? Com as nossas aulas remotas. Essa semana eu estou tentando modificar um pouquinho. Semana passada eu mandei um tutorial via slide, mas eu acho que muita informação e detalhe para a gente fazer a leitura. Essa semana vamos fazer alguns experimentos com videoaulas, né? Então, eu trabalho dentro da plataforma Windows, mais o Anylogic, mais um terceiro software, né? Ele tem apresentado algumas limitações, como ontem eu mandei um vídeo do modelo para ajudar na correção do exercício, né? Mas quando eu joguei na simulação, ele não consegue sobrepor uma tela sobre a outra. Então eu fiz o modelo, houve algumas dúvidas, recebi mensagens de vocês, né? A Bia comentou, o Ulisses, né? Então eu coloquei um vídeo curto, onde eu só oferecia a janela de simulação e tecia alguns comentários. Então eu espero que daí com esse segundo vídeo, que eu postei junto com o material da semana passada, tá? Vocês possam tirar dúvidas e se ficar alguma coisa, vocês me acionem, por favor, tá bom? Eu vou continuar a aula de hoje conforme o material que eu acabei de passar para vocês, os slides, né? Como o Anylogic nos ajuda a modelar um sistema de manufatura para a produção de componentes e subconjuntos, ou até mesmo conjuntos. E aí, como é que a gente faz a interpretação dos resultados a partir dessa configuração, tá bom? Então, a gente vai abrir um novo arquivo, na verdade, construir um novo modelo, né, como a Anylogic chama. O nome desse modelo eu vou chamar a aula 26/3 e meu tempo padrão em minutos, ok? Então, a gente finaliza. Vou fazer uma pequena mudança hoje também, em vez de ter um recebimento clássico, né, que a gente recebe as barras, faz a inspeção de lote, depois separa. Eu vou pressupor que o recebimento é uma parte bem resolvida da minha empresa e eu vou apenas injetar os materiais já na linha de produção. Então, visualizar o material chegando diretamente na linha facilita, tá? E também indica que não existe a obrigatoriedade de sempre ter o recebimento, depende da situação que você está modelando ou enfrentando lá na sua empresa. Tudo bem? Bom, eu como subconjunto peguei um item bem clássico que fica fácil visualizar. Eu simplifiquei até o entendimento de um quadro de bicicleta. Eu acho que fica mais tranquilo, né? Esse quadro ele vai ter 4 tipos de itens fabricados. São 8 componentes, né? Mas de 4 tipos diferenciados. Esses 4 itens eles são encaminhados para uma solda. Depois da solda, eles são acabados, né? Preparada a superfície por fosfatização e depois uma pintura. Então, processo relativamente tranquilo, só para que eu possa explicar como é que funciona a modelagem de sistemas com formação de subconjuntos, tá bom? Bom, então a gente vai lá na paleta de processos, nós temos que alimentar a linha com 4 tipos de tubos, tá? Então, o primeiro tubo ele vai refletir com o bloco source, olha, o recebimento, vou abreviar, tá? O recebimento dos tubos da parte traseira da bicicleta. Eu vou trabalhar com uma alimentação, né? Então, o tempo entre chegadas de 24 horas. Esse vai ser o padrão das aulas até o final do semestre, tá? Então, a cada 24 horas eu vou receber o material. A primeira chegada acontece logo no início do modelo, então at model start significa começou a simulação, eu já quero estoque, tá bom? E múltiplos agentes. Eu vou idealizar uma produção preparada para 500 quadros por dia, né? Então, se o primeiro tubo, eu consigo fazer 7 peças, 7 peças que está no texto, eu preciso de 72 barras
72 barras, sendo que de cada barra eu consigo fazer 7 itens, o que daria 500 peças. Tudo bem? Então, esse aqui é meu primeiro bloco source. Vou ampliar um pouquinho, né? Senão a Bia fica brava comigo. Ela não consegue enxergar e ela me xinga. A Bia me xinga, a Paloma me xinga. Inclusive ontem a Bia falou assim, nossa, o que é essa coisinha no canto do vídeo? É um vírus? Não era, Bia, era eu, viu? Bom, eu estou injetando diretamente o tubo na linha de produção, que é uma prensa que vai cortar esse tubo. Então eu posso utilizar diretamente o bloco service. Porque eu já consigo fazer o processo corte dos itens que compõem a parte traseira do quadro. O único detalhe é que essa prensa vai cortar todos os tubos. Então o bloco service ele vai pedir um recurso, olha, né? Então vou criar um resource pool. A gente pode criar o resource antes ou depois, tanto faz. Esse é o recurso prensa, um recurso estático. E eu tenho, por enquanto, uma única unidade. Esse recurso, ele alimenta o processo de corte. Ó. Então, o processo corte esteira, ele explora essa prensa. Eu quero que ele administre a fila com capacidade máxima. E o tempo que ele utiliza para cortar a barra é de 2 minutos. Certo? Então as barras vão chegar, já entram no inventário, fila, já são processados com 2 minutos e vão explorar um recurso chamado prensa. Saiu da prensa, automaticamente eu tenho que converter, certo? Um tubo, uma barra, né, em 7 unidades. Então esse modo split, olha, converte tubo traseiro. Tá? Só perdão. São 7, né? Aqui eu estou invertendo 6. Então, 1 mais 6. Vou ajustar a parte do layout para ficar bonitinho. Bom, então processou, exploro o recurso, já faço um split, né? Convertendo uma barra em 7, por essa razão 6 clones. E daí na sequência, já agora as pecinhas cortadas, eles vão ficar em um IP, que é uma trama em processo. Né? Então, a cada barra, 7 unidades, vão ficar em fila, certo? Essa fila vai se chamar o IP, ela antecede a solda, e são os itens que compõem a parte traseira, com capacidade máxima. Tudo bem? Então, recebi, armazenei, cortei, separei, armazenei de novo. Tenho que permitir que os clones também entrem na fila. Certo? Então, o primeiro tubo está resolvido, que é a parte traseira do meu quadro. Eu posso fazer isso para todos os demais um processo de cópia. Não vou copiar o recurso, porque é um só, mas eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V. E só mudo aquilo que for pertinente. Posso arrastar os blocos e construir tudo de novo, ou só faço as pequenas mudanças. Então, na realidade, o segundo recebimento, o segundo bloco,
ele recebe os tubos que vão compor a parte inferior do quadro. Também vão chegar a cada 24 horas. E como cada barra produz 4 tubos, então são 125 barras. Então só muda a quantidade e mudo o nome do bloco. No bloco Service, o que mudou? É um processo de corte do tubo inferior do quadro. O recurso é o mesmo, eu uso uma máquina por vez, fila máxima, e o tempo que está no texto é menor, 1 minuto. Certo? O split, o nome também tem que mudar. Converte tubo inferior. E lá ele fala que um tubo são 4 unidades, eu só converto agora mais 3. 1, 3. Certo? E os itens agora que vão para o IP, olha, o IP solda o tubo que compõe o quadro na parte inferior com capacidade máxima. É uma opção que eu tenho. O recurso eu não preciso copiar nem criar novo, porque é o mesmo. Ele vai atender os 3 processos, né? O primeiro, o segundo e terceiro tubo. O quarto é usinado conforme o texto. Tá bom? Posso fazer uma nova cópia. Arrasto. E modifico os nomes. O segundo tubo que está no texto é um tubo da parte intermediária e superior. Estou pressupondo que os tubos são iguais, tá? Também a cada 24 horas. Uma barra eu consigo gerar 4 tubos, então eu preciso de 125 barras para compor 500 quadros. O bloco Service eu vou trocar o nome, então é processo corte. Processo corte intermediário tubo mais o superior. Tá? Usamos o mesmo recurso. Preciso de uma máquina por vez, fila capacidade máxima. Tá? Ele também está dizendo que uma barra ele consegue compor 4 peças. Então, 1 mais 3 clones e vai para inventário. Então, o IP solda o tubo intermediário e superior. Então, dessa forma, os 3 estágios eles estão prontos. Eu tenho um quarto recebimento, só que daí ele não utiliza a prensa. Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V, posso, ou criar novamente. Então, esse bloco source, ele vai forçar o recebimento dos tubos que compõem aquela bucha frontal, chegadas a cada 24 horas. Eu quero começar com estoque. E ele fala no texto que uma barra consigo fazer 10 buchas. Então eu preciso de 50 barras. Certo? A mesma coisa. Eu preciso de um bloco service para poder representar o torno. E preciso de um resource pool para poder representar o recurso para esse processo. Tá? Então vamos lá. Esse é meu recurso torno. Recurso ele é estático.
eu tenho apenas uma unidade. Ele vai atender um processo torneamento da bucha. Ele explora o recurso, que não é a prensa agora, né? É o recurso torno. Quero que a fila, o material em processo, tenha capacidade máxima. E o tempo para ele poder produzir toda a barra, ou as 10 buchas, é de 5 minutos. Tudo bem? Eu também preciso fazer uma conversão pelo bloco split, porque se são 10 peças, eu preciso que ele gere 9 clones. Então, converte tubo nas buchas. Tudo bem? E daí, logo após o split, eu vou permitir que o material fique em inventário agora. Uma pequena paciência para acertar a parte estética, né? E aqui esse bloco kill, a função dele é representar o material em processo que antecede a solda das buchas. Então, perfeito. Ó. Então, nesse momento, nós representamos a produção dos 4 tipos de itens, certo? Então, vou ter o eixo, os tubos da parte traseira do quadro, o tubo da parte inferior do quadro, a parte intermediária superior e aquela bucha frontal, tá? Então, agora quer dizer que com a produção de todos os elementos, eu posso pensar em montar o subconjunto e poder introduzir a operação de soldagem. Então, na realidade, a solda, ela naturalmente já significa união. Solda é união, solda é montagem. Então, eu poderia entender como um processo de montagem, como um dos processos de montagem que eu tenho. Então, sempre que houver alguma montagem na sua operação, o bloco que você vai utilizar é um bloco chamado assembler, certo? Então, esse bloco assembler, a gente pode colocar ele aqui bem no meio. Vocês vão observar que ele tem múltiplas entradas, ó, então eu posso entrar com 5 itens diferentes nesse bloco, por bloco, né? E ele vai ter uma única saída. Então ele vai receber esses itens nas quantidades especificadas pelo modelo e vai soltar apenas um quadro. Então, primeiro passo, fazer conexão de todas as portas onde eu tenho o item que foi recentemente produzido, que vai ser direcionado para essa montagem. Então, o primeiro item vai acessar a primeira porta. O segundo item vai acessar a segunda porta. O terceiro item pode acessar a terceira porta, tá? Não é regra, você pode pular portas, tá? Só tem que tomar cuidado para saber exatamente qual porta que o item você está alimentando, para que depois você define as quantidades corretas. E a quarta porta vai receber a bucha, que é o quarto item que eu construí no modelo. Ó. Então, tem que estar assim, ó, tudo perfeito, todas as portas conectadas, tá? E agora a gente vai entender o bloco assembler, como é que ele trabalha, a parametrização. Um pouco mais de espaço. Bom. Então, como eu comentei, o assembler, ele representa um processo
posso chamar processo de montagem com solda, mas eu vou chamar simplesmente de processo de soldagem. Aí observe o seguinte, olha, eu tenho 5 portas, né? Estou utilizando 4. Qual é a quantidade de cada item que você quer que eu utilize para poder fazer essa montagem? Então, pelos nossos slides, o primeiro item, que é o tubo traseiro, eu utilizo 4 tubos ou 4 itens. O tubo inferior, eu utilizo apenas 1. O tubo intermediário superior, que eu defini que são idênticos, né? Eu uso 2. E a bucha usinada frontal, 1 item. Então, eu tenho 8 itens que vão entrar nesse bloco, representando 4 elementos diferentes. Tá certo? E aqui na frente ele solta somente o quadro. Certo? Bom, outra coisa que o bloco Assembler faz, ele também pode controlar o uso de recursos. Então, a gente vai criar um Resource Pool. Olha que fácil que é, né? É bem fácil e divertido. Então, esse novo Resource Pool, ele vai representar recurso solda. Ele também é estático. E a gente vai começar apenas com uma máquina. Tá bom? Voltamos no Assembler. Ele já sabe as quantidades. Aqui eu vou pedir para ele utilizar unidades do mesmo conjunto de recursos. Informo o nome, olha, recurso solda. Ele pergunta quantas unidades você vai utilizar para soldar, uma só, e o tempo. Então, lá o texto fala, para ele poder posicionar os 8 tubos no gabarito, travar o gabarito e executar a solda, leva 6 minutos e meio, tá? Então, 6,5 minutos. A única coisa que o bloco Assembler não faz é administrar fila. Então, por essa razão, eu coloquei aqui os queues antes para poder administrar os componentes. Então, o que é importante? Sempre que faltar algum item, então eu posso ter todos os itens, mas, por exemplo, do item 1 só tem 3, eu preciso de 4. Essa fábrica vai parar. Ou tem todos os itens nessas quantidades para ele poder fazer a montagem do quadro, ou ele trava tudo. Então a fábrica não avança se não tiver todos os elementos. A partir desse ponto, ele já começa a entender que o quadro está pronto, certo? Então o quadro já está pronto. Ele vai mandar para uma operação de fosfato e depois de pintura. Só na prática, alumínio a gente não fosfatiza, tá? A gente acaba fazendo uma cromatização, que é uma substituição. Eu acabei usando fosfato, que é mais conhecido. Mas o fosfato significa uma preparação da superfície do metal, onde você remove as graxas, as impurezas, remove os óxidos, né? É depositado uma camada de fosfato, e aí você melhora a ancoragem, né? Então a tinta vai ser... a superfície do material recebe melhor a tinta, né? Então toda peça metálica tem uma preparação de superfície. Tudo bem? Então o primeiro bloco service vai representar o fosfato. O segundo bloco service vai representar a pintura. Vamos criar 2 recursos para esses 2 processos, para ficar mais divertido. Sei que vocês estão na frente do computador com uma baita bacia de pipoca e uma coca gelada. Aqui eu malemar estou com um copinho d'água quente. Então vamos lá. Primeiro recurso. A Bia eu sei que ela está com a bacia de pipoca quentinha e uma coca bem gelada. Recurso fosfato. Estático. Capacidade definida diretamente. Vamos para o bloco service.
processo fosfatização. Preciso que você gere a utilização em cima do recurso fosfato. A capacidade da fila máxima e o tempo de processo 90 segundos. Acho que esse é o tempo que nós colocamos no fosfato. Deixa eu só confirmar esse tempo. Nós colocamos 90 segundos para o fosfato e 2 minutos para a pintura. Desculpa, perdão, um atraso. 95 segundos para o fosfato. Tudo bem? Então, o processo explora o recurso fosfato, administra a fila em capacidade máxima e o tempo do slide 95 segundos. Faço a mesma coisa na pintura. Eu tenho o recurso pintura, ele também é estático. Defino a capacidade diretamente e posso definir o bloco service. Processo pintura. Uso o recurso chamado pintura, fila capacidade máxima e o tempo que eu levo para poder pintar um quadro, 2 minutos. Tudo bem? E aí, o texto está bem simples, né? E ele observa que depois que os quadros são pintados, as peças, né? Nesse caso os quadros, eles são encaminhados para a expedição. Eu posso finalizar com o bloco sync, dizendo saída para a expedição. Certo? Então, meu modelo estaria pronto. Então, eu consigo visualizar que eu tenho um item. Então, qual que é a ideia aqui agora? Olha, eu tenho um item que eu tive um processamento múltiplo de itens. Então, são 4 itens diferenciados. 3 exploram o mesmo recurso produtivo que a prensa. O quarto usa um torno. Todos geram múltiplos itens a partir da matéria-prima. Eles entram em inventário. Depois, eles são encaminhados para a operação de soldagem. Essa solda recebe os 4 itens em quantidades diferenciadas, um total de 8 tubos. Essa solda consome um tempo de 6,5 minutos, explora o recurso solda, e aí depois eu já tenho o processamento do quadro. Então, nesse momento, são os 8 tubos consolidados em um único item, que é esse quadro, que passam por um fosfato e por uma pintura. Tá? Então, esse é o modelo. Já posso configurar o tempo de simulação. Então, vem aqui em Projeto, Simulação, e defino que o meu horizonte de produção está never, né? Nunca. Não, eu quero um tempo específico de 1440 minutos. Cláudio, como é que eu sei se o meu modelo está em minutos? Volta aqui, ó, clicar no nome do arquivo, olha lá, minutos. Se o seu tiver em segundos, você entra e modifica, tá? Vamos deixar sempre minutos, fica mais fácil a leitura dos dados no final e execução do tempo de simulação, tá? Aí nossos valores tendem a ficar muito próximos. Esse modelo está pronto. Como eu comentei no comecinho dessa videoaula, eu não vou gerar simulação nesse arquivo, nesse vídeo, porque esse software tem muita dificuldade de sobrepor telas, janelas.
Então tem uma modelagem, se eu jogar simulação, vocês não vão visualizar. Aconteceu ontem no meu primeiro vídeo, eu não percebi. É uma limitação que eu estou enfrentando, tá? Eu acho que eu não consigo resolver. Mas para não gerar nenhum tipo de transtorno para vocês, daqui a pouco, depois dos gráficos, eu paro esse modelo, tá certo? E gero um novo vídeo só com a simulação. Aí eu garanto que não falte nada para vocês, tá bom? Aí assim o Richard não fica bravo comigo. Já chega a Bia me xingar, Paloma, perdão, a Pamela, sempre confundo o nome dela. A Pamela, Rafaela e Ulisses. Tudo bem? Então vamos gerar os gráficos. Gráfico de utilização e gráfico de análise de filas. Seriam os básicos. A gente volta em paleta, análise. Vamos pegar só o gráfico de barras. É uma opção, para vocês perceberem na simulação, quando eu tenho um recurso, ele já traz do lado a utilização desse recurso. Então, a princípio, eu não precisaria gerar o gráfico. Então, só vou explicar para vocês que eu também tenho essa opção de ter o gráfico. Mas a informação já existe junto ao bloco de recursos aqui, ó. Esse gráfico de barra, ele vai representar a minha utilização o primeiro item que eu vou medir, agora cuidado que eu não estou medindo o bloco delay, eu estou medindo o bloco resource pool. Então, eu vou medir primeiro a prensa, ó. Prensa. Então, qual é a utilização dela? O nome dela é recurso, então a gente vai digitar rec. A minha janelinha não vai aparecer para vocês, tá? Mas vai ser o recurso prensa, ó. Recurso prensa, ponto, letra U. Põe o T que fica mais fácil, tá? Letra U, letra T. Utilization, abre e fecha parênteses. Então, observe o seguinte, quando eu usava o bloco delay, ficava o nome do bloco, né? Aí, ponto, stats, utilization.min. Aquela instrução force to lógica gerar uma rotina e calcular a utilização. No Resource Pool, essa rotina já existe. Então, tudo que eu peço é a leitura de um cálculo que ele já efetua. Por isso, a programação é mais simples, ó. Certo? Depois, eu peço a leitura do torno. Vai ser a mesma coisa, né? Rec, recurso torno, ponto, utilization, abre e fecha parênteses. Depois o nosso próximo item é a solda, certo? De novo, rec, Ctrl, barra de espaço, recurso solda, ponto, utilization. Temos mais dois. Fosfato, rec, recurso fosfato, ponto, utilization. Por último, a pintura. Confirmar o salvamento aqui. Para minha pintura de novo, rec, recurso pintura, ponto, utilization. Então fica um pouco mais simples a programação. Só cuidado aqui, ó, acabei esquecendo, abre e fecha parênteses, tá? Então, tive um lapso aqui, mas já corrigi. Então fica mais simples, em vez de quando você for medir a utilização de um bloco delay, tá? Você tem que usar stats utilization.min, abre e fecha parênteses. Quando você for ler a utilização de um recurso com resource pool, simplifica, dá o nome do recurso que você cadastrou, aí simplifica ponto utilization com U minúsculo,
abre e fecha parênteses e fica tudo certo, tá? Lembrar sempre de usar o Ctrl barra de espaço, que daí você não vai ter chance de esquecer alguma coisa, tudo bem? Aqui eu vou fazer a medição da utilização. Agora, filas eu tenho bastante, ó. Então, eu vou fazer duas para vocês acompanharem o raciocínio. Aí depois eu encerro o vídeo, vocês podem terminar se quiser depois. E eu faço depois aqui em offline para não ficar gastando tempo com a mesma coisa, né? Porque vamos tomar cuidado aqui. Por exemplo, só na primeira linha de processos, eu tenho uma fila gerada no bloco service, ó, tá? E eu tenho uma fila gerada no bloco queue. Então, computacionalmente, os dois blocos geram duas filas e ele tem a mesma forma de calcular e influenciar o modelo, mas a programação para a leitura dessa fila, ela muda um pouquinho, tá bom? Então, faço primeiro essa fila e depois essa. Então, vamos lá. Então, minha sugestão é que as filas, a gente usa o time plot, que são as séries temporais. Então, esse gráfico vai representar o nosso inventário. O primeiro vai ser o WP do corte dos tubos traseiros, certo? O que eu vou analisar? O bloco service. O bloco service começa com processo, ó, PRO. Vou tomar cuidado que eu vou ler fila em processo. Isso é possível quando eu tenho o bloco service. Então, vamos lá. Perdão. Processo corte traseiro, olha. Esse é o bloco service, tá? Ponto. QU de Q size. Então, nesse caso, eu tenho um processo representado pelo bloco service, eu trago o nome do bloco, ponto, QSize. Tudo bem? Agora, observe o que acontece no outro. Eu tenho, logo depois do processo de corte traseiro, vai formar outra fila, que é o IP solda desse mesmo tubo, que é o tubo que faz a parte traseira do quadro. Só que lá, eu já coloquei WP, ó. WP, Ctrl espaço. Então, WP solda inferior, ponto ST, stat size, ponto min. Então, eu quero que vocês observem. Essa primeira fila é gerada antes do corte. Eu estou lendo ela só com QSize, porque a fila está no bloco service. Depois que corta, vai para uma outra fila que antecede a solda. Vou até subir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Esse bloco service, a fila está aqui dentro. Eu leio com essa instrução, QSize, e o nome do bloco service. Aqui embaixo é o material pós-corte que vai ficar antes da solda. É um bloco Q. Então, chama o nome do bloco Q e a instrução muda. Em vez de QSize, olha, stats size.min. Certo? Por quê? Nesse caso aqui, o próprio bloco já tem um gerador automático de estatística. E aqui eu só faço a leitura. Aqui eu forço para ele fazer um cálculo. Tá? Então tem essa pequena diferença. Bom, para facilitar, eu vou fazer para os demais blocos, né, service queue, mas a lógica vai ser a mesma. Então o modelo acaba aqui, só fechando as instruções dos gráficos. E eu vou gerar agora para vocês um novo vídeo, só com a parte de simulação, para a gente ver o comportamento do módulo Assembler, tá? Então, até já. Obrigado por enquanto.